Agora 10h43, vamos continuar falando de vacinação. Estamos recebendo a presença do presidente do Departamento de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Tadeu Fernando Fernandes. Dr. Tadeu, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite da CBN Campinas. E vamos tratar desse importante assunto, né, que é a vacinação infantil. Obrigado pelo convite. Vamos tentar tirar as dúvidas, porque nós estamos tocando num ponto muito importante para as nossas crianças. Doutor Tadeu, finalmente vamos começar a vacinar as nossas crianças de 5 a 11 anos, correto? Correto, e de uma maneira até atrasada, na minha opinião. A vacinação já foi aprovada pela Anvisa dia 16 de dezembro. Nós já estamos com um mês de atraso, mas antes tarde do que nunca, porque nossas crianças precisam, principalmente diante de dois fatores importantes: essa nova variante Ômicron e um fato importante e relevante, a volta às aulas, que está em breve. Doutor Tadeu, muito bom dia, obrigado aí pela participação do senhor. André Berenguel aqui, mais uma vez falando. Doutor, com relação, a gente conversou na abertura do programa com a doutora Andréa von Zuben, do Devisa, aqui de Campinas, e ela até, a gente perguntava a respeito da vacinação infantil, e ela falava a respeito da possibilidade, né, de algo acontecer com alguma criança, intercorrência. E a gente estava vendo estava buscando aqui dados da Fundação Oswaldo Cruz, que eles dizem a pequena incidência de casos de inflamação de membrana no coração. Isso não é motivo, não seria motivo para os pais deixarem de vacinar as crianças, não é mesmo? Não é motivo. E eu vou contar um dado. A gente tem que falar, a medicina hoje é baseado em evidências, André. Então a gente tem que mostrar dados para a população acreditar nas verdadeiras notícias, porque o que tem de fake news rodando por aí é uma quantidade enorme. Então, agradeço essa oportunidade que vocês estão nos dando para poder esclarecer. Vamos contar o que está acontecendo nos Estados Unidos, aonde a vacinação em crianças já começou em novembro do ano passado. Lá já foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos 8 milhões de doses desta vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos de idade. Vou repetir o número, André. 8 milhões de doses já aplicadas. Quanto a esse evento adverso, miocardite, foram relatados 12 casos nesses 8 milhões de casos. Então, isso dá uma média, mais ou menos, de um caso para cada 1 milhão de aplicação da vacina. Mas eu devo colocar um outro dado importante, viu, André? Aqui é bom que a população saiba. A vacina pode dar, mesmo que seja em 1 milhão de doses, a miocardite? Pode. Só que a doença Covid-19 em crianças pode dar miocardite 4 vezes mais frequente do que a vacina dá. Então, nós não podemos esquecer que a miocardite em crianças não é uma novidade. Nós temos miocardite em crianças há séculos. Nós temos miocardite pelo vírus da influenza, temos miocardite pelo vírus do Coxsackie vírus, que ficou famoso recentemente, a doença da mão-pé-boca. Tem a miocardite causada pelo SARS-CoV-2. Então, lembrar que a doença também causa miocardite 4 vezes mais frequente do que como evento adverso de vacina. E só para completar, André, você falou de evento adverso, as crianças tomam vacina sequencialmente no calendário nacional. E as mães já sabem que algumas vacinas dão febre, dão dor no local da aplicação, um mal-estar no dia da vacina, perde um pouco o apetite, mas isso é um dia para uma vacina que vai dar proteção por um longo tempo para essas crianças. Doutor Tadeu, Delfino, continuando nessa linha de pensamento, em que situação o pai deve evitar a vacinação neste momento? Olha, as mesmas contraindicações que nós temos para as outras vacinas.
Vacina da gripe, vacina da meningite. Se o seu filho está com febre hoje, febre acima de 38 graus, obviamente você não vai levar ele para tomar nenhum tipo de vacina. Esta é a contraindicação. E outros casos raros, por exemplo, crianças que estão fazendo tratamento para câncer infantil, estão num processo que a gente chama de imunossupressão. Então, as exceções são raras, viu, Delfino? Então, a regra é, vamos vacinar. As exceções, quando você chegar no posto de vacinação, a nossa equipe de agentes de saúde que fazem a vacinação, eles são muito bem treinados para fazer essa triagem. Olha, seu filho está com febre, hoje não vai tomar a vacina. Outros mitos que tem por aí. Ah, está tomando antibiótico, não pode tomar vacina. Pode sim. Ah, está tomando um remédio para asma, não pode. Pode sim. A única contraindicação é o uso de drogas imunossupressoras que a gente usa para câncer infantil e também se no dia da vacina estiver com febre. Doutor Tadeu, uma outra dúvida, né, que na cabeça dos pais já começa a surgir. Final de janeiro, começo de fevereiro, previsão do início das aulas, ano letivo 2022. Em começando a vacinação em Campinas, na região, enfim, no país, né? Nessa próxima semana já, depois primeira dose, segunda dose, cerca de 8 semanas depois, as crianças não estarão totalmente imunizadas com o ciclo completo. O pai deve levar ou não as crianças para a escola? André, excelente oportunidade para colocar para você mais um dado. E esse é um dado Brasil. Nós já sabemos, nós temos a média no Brasil de 2.700 casos de hospitalização por Covid para cada 1 milhão de crianças nessa idade de 5 a 11 anos. E 95% desses casos, quando você vai investigar, você pega uma criança que testou positivo. Eu no consultório, todo dia tenho crianças Covid positivo. Mas a gente pergunta, alguém em casa está Covid? Doutor, final de semana ele foi na casa do tio, ou do amiguinho, ou uma festinha, e uma pessoa, um adulto, testou positivo. Então, hoje nós já sabemos que o grande transmissor do SARS-CoV-2 para as crianças são os próprios adultos, os próprios pais, avós, tios, a comunidade que vive junto com a criança. Porque não se esqueça, André, que o pai, a mãe, a tia, a avó estão indo no supermercado, estão indo trabalhar, estão pegando o transporte público e estão se contaminando e trazendo esse vírus para casa. Isso daí tem que se levar em conta. Todo mundo fala, mas a criança vai voltar para a escola, vai ter contato com outras crianças. Mas o grande foco não é na escola, o grande foco é em casa, André. Então, isso tem que ser bem colocado. E outra coisa, André, já estamos completando quase 2 anos, 24 meses, né, vamos completar mês que vem, de afastamento das crianças das escolas. Essa história do mundo online para as crianças, nós estamos vendo que a efetividade foi baixa. A gente vê também no dia a dia de consultório, e dados brasileiros mostram, aumentou muito a incidência de distúrbios do sono da criança, casos de ansiedade, crianças com atraso na fala, atraso no desenvolvimento, atraso no controle dos esfíncteres de sair da fralda, erros alimentares horríveis, porque em casa fica só comendo bugiganga, e sem contar um aumento absurdo no uso das telas. E o uso das telas está levando a lesões musculares, musculoesqueléticas das crianças, por erro de postura, erro de posição, sem contar aquela briga de ficar no joguinho, a tela, esse hiperestímulo para o cérebro está deixando nossas crianças hiperativas, ansiosas, nervosas. Elas precisam voltar a ser crianças, voltar a brincar com seus amiguinhos, voltar para a escola, voltar ao seu processo educativo e cognitivo normal. Então, eu diria para você, esta é a nossa urgência hoje, que as crianças voltem ao seu normal, voltem à sua vida normal. Mas, com uma observação importante, viu, André, viu, Delfino? Essa observação é muito importante. Os pais têm que educar a criança ao uso da máscara, ao lavar as mãos,
ao uso do álcool gel, que nós percebemos que, com o passar dos meses, foi baixando a guarda dos pais. Ah, não vai colocar máscara porque vai na casa de um amiguinho que eu conheço. E isso tem que ser bem educado. Uso de máscara, distanciamento social, lavar as mãos e, na falta de ter um local para lavar as mãos, o álcool gel. Doutor Tadeu Delfino, a vacinação da criança, neste momento, é uma prioridade. Qual o apelo que o senhor faz para os pais sobre a importância dessa vacina? Não caiam nas fake news. Essa é a mais importante de tudo. O André Delfino, você não tem ideia de como está a nossa vida de pediatra. Já era difícil. Agora está, eu diria para você, à beira da loucura. Porque os pais, coitados, eles estão sendo bombardeados por falsas notícias de efeito colateral de vacina, cenas que aparecem criança morrer. Tudo mentira, tudo fake news. Vou te contar um outro dado mundial. Nós não tivemos até hoje, no mundo, nenhum caso de óbito por causa da vacina contra o Covid-19. Nenhum caso de óbito. Mas nós sabemos, e você vê, Delfino, você vê, André, você vê a todos os nossos ouvintes. Vocês lembram 2020, nesta época, o que nós estávamos comentando? Falta oxigênio, falta túmulos para enterrar os mortos, hospitais lotados, aquela loucura toda. Você viu 2021, as notícias, vocês dando todo dia essas notícias. O que nós estamos vendo agora? Ah, aumentou muito os casos da variante Ômicron. Vocês estão noticiando isso agora. Aumentou muito, mas a sobrecarga no serviço hospitalar está baixa. O número de mortes caiu. E eu pergunto para vocês, quem é o grande responsável por essa queda na hospitalização, por essa queda na mortalidade? O grande responsável é a vacina. Hoje nós já estamos com quase 60% da nossa população vacinada, e essa população vacinada pode ter sim a Covid, o Ômicron, mas vai ter na forma leve, não vai precisar internação, não vai precisar UTI, não vai precisar intubação, oxigênio e tudo aquilo que nós vimos. E só tem um fator primordial para proteger contra tudo isso, e você não precisa nem acreditar em dados. Veja 2020, veja 2021. Olha o que a vacina fez. Ela mudou o cenário da Covid. Então a vacina é primordial. Mas sempre lembrando, mesmo vacinado, você tem que continuar com as medidas de proteção de máscara, álcool gel e lavar as mãos e distanciamento social. Doutor Tadeu, com relação à vacina, a gente está falando nesse momento da vacina da Pfizer, né, que é essa que está liberada, aprovada pela Anvisa aqui no país, mas também a Agência Nacional de Vigilância está discutindo nesse momento a possibilidade de liberar também a Coronavac, né, no Brasil, e aí uma notícia melhor ainda, que abaixa essa idade, né, a partir de 3 anos, de 3 a 5 anos, também estaria coberta com uma dose ou com essa vacina. Uma notícia excelente se aprovada. Excelente, inclusive, mais uma notícia excelente para você. Hoje está começando o estudo piloto em Vitória, no Espírito Santo, da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. Então, em breve, os resultados já vão estar publicados e, em breve, as crianças de 3 a 5 anos também vão ser incluídas no calendário. Por enquanto, a gente tem que rezar por uma coisa, viu, André? Que cheguem vacinas suficientes, porque esses números que estão sendo divulgados não são suficientes para as nossas crianças de 5 a 11 anos. É aí que eu estou vendo um problema. A vacina começa agora, segunda-feira. Vai haver procura? Vai haver procura. Os pais estão sendo conscientizados. Mas a minha dúvida é o seguinte, né, André? Se vai ter vacina para todas essas crianças. Sem dúvida. Presidente do Departamento de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Tadeu Fernando Fernandes. Muito obrigado pelas importantes informações, Dr. Tadeu. Um bom dia. Um bom dia a vocês, um bom dia a todo o público. E vacinar. Nós temos que combater a doença e não quem previne a doença. Um bom dia a todos. E você continua